Ficou em tela inteira agora, tudo certo? Eu tô com o telefone aqui do lado, qualquer coisa que der no áudio aqui, vocês avisam pelo grupo ali, tá? Bom, então, dando continuidade ao programa de aulas ali, né? Na aula passada, foi introduzido ali as modalidades cirúrgicas principais da cirurgia refrativa corneana. E hoje a gente vai falar de algumas complicações intraoperatórias e pós-operatórias de cada uma das técnicas. Algumas das complicações, elas são comuns a todas as técnicas, né? Mas tem algum nível de incidência maior em uma ou em outra. E a gente vai destacando, assim, ao longo da apresentação, tá? Primeiro a gente vai falar então sobre algumas complicações relacionadas ao PRK, tá? E essas complicações elas são comuns, na verdade, a todas as técnicas, né? As três técnicas que a gente vai falar, mas em algumas referências a gente, nesse primeiro momento, acha uma incidência um pouco maior delas, né? Então, relembrando, a cirurgia de PRK é aquela técnica que faz uma remoção mecânica do epitélio corneano, seguido da fotoablação por um laser do estroma corneano, né? E, então, a gente vai ver ao longo das complicações que a própria técnica cirúrgica, a maneira de manipular os tecidos, elas são a base da fisiopatologia das complicações, né? Então, relacionado ao PRK, as principais e mais comuns, né, são dor, lacrimejamento, sensação de corpo estranho e fotofobia no período pós-operatório, né? Geralmente, a dor é a principal queixa ali no período pós-operatório de 24 a 48 horas, né? E se deve justamente a esse processo de remoção mecânica num tecido que é altamente enervado, né? Então, a prevenção e o tratamento, na verdade, eles são feitos desde antes de começar a cirurgia, né? Sempre fala as referências ali que a abordagem deve ser multimodal, tanto antes de começar a cirurgia quanto depois, né? Utilizando vários recursos, correntes terapêuticas de silicone e hidrogel para aumentar o conforto no pós-operatório, né? Analgesia via oral ou tópica com colírios diluídos, anti-inflamatórios locais, né? Os colírios lubrificantes também e compressas frias, né? Então, e sempre tendo esse foco da multimodalidade na analgesia para trazer maior conforto ao paciente. Aqui trazendo algumas complicações daí mais específicas do processo de recuperação do paciente. Em primeiro momento, a gente tem o retardo de epitelização, né? Que é um defeito epitelial decorrente do procedimento, né? E ele geralmente tem uma resolução espontânea ali no período de 3 a 4 dias, com esse auxílio de lentes terapêuticas, né? Os colírios anti-inflamatórios ou corticoides, por eles ter esse processo inibidor, né, de alguns processos celulares ali, eles retardam esse processo de epitelização e pode ficar algumas falhas no tecido corneano, né? Do mesmo modo, né, a presença de um tecido necrótico, epitélio necrótico na periferia da área desepitelizada também pode atrapalhar esse processo de crescimento do tecido saudável novamente, né? O tratamento, é claro, se necessário, pode ser feito o desbridamento dessas bordas, né? O uso de tetraciclina via oral, que é um inibidor de colagenase, né? E o retardo prolongado desse epiteliamento, desse crescimento epitelial pode predispor ao RASE, que é uma complicação que eu vou falar daqui a pouquinho mais, o astigmatismo irregular e a instabilidade refracional no pós-operatório. Outra complicação também que as referências trazem como uma complicação comum, né, é o empilhamento epitelial.
né, que ele é o decorrente do crescimento centrípeto, né, das bordas para o centro do tecido epitelial, principalmente a partir das células do limbo, e no momento em que esse tecido se encontra, né, no mesmo local, pode haver ali um empilhamento de células epiteliais, né. Ele pode também, mais comumente, se resolver espontaneamente, né, ou exigir também um desbridamento, né. E o sintoma principal é a sensação de corpo estranho ali do paciente, alguma opacidade, né, e uma alternativa, tanto no intraoperatório quanto no pós-operatório, para tentar resolver essa complicação, é desepitelizar o tecido de forma oval ou elíptica, né? De forma que as bordas tenham uma velocidade, um tempo de crescimento diferente entre si. Bom, aqui a complicação que eu tinha citado agora há pouco, que é o RAISE, tá? Ele, a conceituação dele é uma opacidade, né, ocasionada pela transformação de fibroblastos em miofibroblastos, pelo próprio estímulo e cascata de citocinas ocasionadas pelo trauma da cirurgia, né. Ele tem um pico de incidência no período de 30 a 60 dias, né, e tem algumas formas também mais tardias, aparecendo depois desse período. Então, ele também tem uma resolução espontânea mais comumente, né? Ali em torno de 6 a 12 meses, e alguns fatores de risco para o aparecimento do RACE, né? Um paciente com maior predisposição é um paciente com um grau mais alto, é um paciente hipermétrope em comparação ao míope, paciente mais jovem ou aqueles pacientes que já têm alguma condição de maior ativação inflamatória crônica, né, doenças reumáticas, alguma doença pré-operatória inflamatória prévia ali, né, doenças de via lacrimal, ou a própria ceratite, né. E a prevenção, então, é o uso de mitomicina intraoperatória, né, avaliar, evitar, na verdade, exposição de raios UV, as fontes trazem ali do uso de lentes de proteção UV por até um ano após a cirurgia refrativa, né, para evitar esse aparecimento, né. E dentro do período intraoperatório, é uma aplicação intermitente do laser, né. Vai ter uma outra complicação que também tem a ver com esse fato de aplicação contínua do laser predispor a uma maior ocorrência da complicação, mas o Reise também tem esse fator de risco, né? Então, o superaquecimento da córnea, né, durante um laser contínuo pode predispor maior essa complicação, tá? As indicações de tratamento do Reise, né, se ele invade o eixo visual, se ele induz um erro refrativo que não era previsto, ou um astigmatismo irregular, né? Uma, uma superfície que fica elevada ali, uma cicatriz elevada, né? Causando desconforto para o paciente, com sensação de corpo estranho, né? E o tratamento é feito principalmente com colírios corticosteroides, um período de 1 a 3 meses, e o tratamento medicamentoso é descrito como ele menos efetivo quando o RAISE é tardio, né? Pode ser necessário também tratamento cirúrgico, né, caso o farmacológico não dê certo, né, e ali com o processo de raspagem, né, ou até o uso de laser, né, que é descrito também a mitomicina usado depois desse período de retiragem de manipulação da córnea também, né. As fontes trazem, claro, é um assunto que é difícil de esgotar assim numa aula, mas existem diversas classificações, né, quanto de intensidade ali. Eu trouxe algumas umas fotos aqui de diferentes graus de acometimento, né?
Uma outra complicação também que pode ocorrer, não é exclusiva, né, do PRK ou de qualquer outra técnica cirúrgica. Inclusive, há uma discordância ali de qual tem maior, qual técnica cirúrgica predispõe ao maior fator de risco, né, para ceratite infecciosa, mas é uma complicação que a gente acha nas referências ali comum a todas as técnicas. Ela pode se dar de forma precoce, né, ali aparecendo em menos de uma semana após o procedimento, ou mais tardia após uma semana. Das incidências aqui, a gente vê que até os intervalos ali de incidência se cruzam, né, dependendo da referência. E o agente etiológico, ele mais comumente por estafilococcus, né, mas ele depende bastante do fator de risco que o paciente já tem, né, se ele tem alguma doença fúngica ou herpes, né, mas o mais comum, geralmente por contaminação ali de campo cirúrgico, assim, é geralmente estafilococcus ou streptococcus, né? Os fatores de risco, então, são olho seco, blefarite, disfunção de glândula meibomiana, ou histórico prévio de alguma ceratite ou de alguma cirurgia corneana prévia, né? E cada fator de risco desses vai determinar um agente etiológico mais direcionado, assim, né, por causa do paciente. O tratamento, na verdade, né, vai depender bastante da suspeita diagnóstica, né, mas no caso de bacteriano, com aqueles agentes etiológicos ali que eu citei, os mais comuns é a vancomicina, cefazolina, tobramicina, né, para agentes virais, o uso do aciclovir, né, ou ganciclovir, e os fúngicos, tem uma variedade de antifúngicos ali, né. No caso, por exemplo, se for a cirurgia LASIK, né, que a gente tem a técnica exige a confecção de um flap ali, vai depender bastante o manejo do flap, né, dependendo do grau de acometimento, ou se é um tecido que já está desvitalizando, né? Então, o flap ele pode ser deixado, ele não precisa ser tirado, né? Ele pode ser levantado, irrigado com antibióticos, ou se caso ele estiver mais afetado pela infecção, tem que ser retirado, né? A prevenção, o autor aqui traz como uso da betadina, 10%, para limpeza das pálpebras, da região periocular ali no pré-operatório, né? Claro, o manejo ali, o uso de instrumentos novos, bem esterilizados, né? Aquela coisa básica ali do ambiente cirúrgico, né? E o uso de antibiótico no período pós-operatório ali, como uma maneira de prevenção. Claro, tem outros tipos de ceratites não infecciosas, né, causados por vários outros agentes etiológicos ali, não necessariamente algum agente vivo, né, bactéria, fungo, né, uh, às vezes pela própria estimulação excessiva do sistema imune do paciente, né, a exposição ultravioleta ali no pós-operatório, né, a própria doença autoimune, ou pelo próprio edema pós-operatório ali excessivo. Complicações mais relacionadas ao LASIK, tá? Para relembrar, então, a cirurgia do LASIK é aquela técnica que a gente cria um flap articulado, seguido do levantamento do flap, ablação do estroma e reposicionamento do flap, né? A literatura, ela traz uma, uma divisão, né, nessas, ao discutir essas complicações relacionadas ao flap, né, de forma geral, tanto o uso de microcerátomo quanto o laser de femtosegundo,
eles têm uma eficácia muito semelhante. Contudo, o uso de microcerátomos predispõe a mais imperfeições do flap e maior taxa de complicações, né? Então, fatores que determinam a qualidade do flap, né? A qualidade da lâmina, o autor traz ali o uso de aço inox como o mais preferível, né? Claro, lâminas de uso único, a partir da segundo, terceiro uso da lâmina, ela acaba não sendo tão eficiente e a gente tem mais imperfeições no flap. O ângulo de ataque da lâmina sobre a superfície corneana, a velocidade, a regularidade do corte, né? A pressão ocular exercida, o diâmetro da lamela escolhido e calculado no pré-operatório e a escolha do posicionamento do pedículo, se ele vai ser nasal uh, uh, ou superior, né? Isso tem bastante relação com a inervação, né, da córnea, principalmente porque as posições de maior inervação nas 13 e 9 horas, então se a gente cortar o pedículo, a gente tem nessas regiões de maior inervação, a gente tem uma maior taxa de olho seco, né? E avaliar a superfície antes de levantar o flap, né? A gente faz o corte e depois olha se tem uma irregularidade antes de levantar, né? A primeira complicação, então, intraoperatória do LASIK é o button hole, né? Então, ela acontece quando a gente tem ceratotomias muito elevadas, o mau funcionamento do microcerátomo, né? Altas curvaturas corneanas é um fator de risco bem importante. Se o paciente tem alguma opacidade prévia, alguma irregularidade na córnea, e até mesmo a escolha incorreta do diâmetro do anel de sucção, né? Então, é como se no passar do microcerátomo, enquanto o aparelho vai fazendo um aplanamento da córnea, ele vai ondulando a córnea para frente, e isso pode causar alguma irregularidade que o microcerátomo passe por cima da superfície e não corte, né? Aqui tem uma imagem mais ilustrativa de como seria, né? A conduta, então, se é identificado no momento do corte, é não levantar o flap, né? Suspender a cirurgia e aguardar um período de 3 a 6 meses, e geralmente se reprograma a cirurgia com uma outra técnica, né? O PRK, e o uso de mitomicina também ali naquele período, né? Outra complicação intraoperatória que pode acontecer é o free cap, né? Quando o microcerátomo faz um corte em toda a superfície, né? E está mais associado a flaps finos e de pequeno diâmetro, né? E um fator importante para a ocorrência disso é a perda do vácuo do aparelho na parte final do corte, que pode predispor a essa complicação, né? A conduta, então, a ablação pode ser realizada e, posteriormente, a tentativa de reposicionar o flap e o uso de lente de contato para deixar o flap posicionado. O flap fino também é uma outra complicação, né, associada a flaps com menos de 100 micras, e predispõe a maior risco de rases ou cicatrizes, né, dobra de bordas. A conduta, nesse caso, é aguardar 3 meses, e pode ser tentado um novo LASIK com um corte mais profundo, à medida que houver cicatrização ali do tecido corneano. Outra complicação do intraoperatório do LASIK é o flap incompleto, né? Se dá principalmente pela perda de vácuo durante o corte, né? Lâmina ruim ou usada múltiplas vezes, né? Alguma obstrução mecânica da passagem do microcerato. E também depende em qual fase da cirurgia do corte ocorreu isso, né? Pode-se aguardar também um período de 3 meses para a realização
da cirurgia por PRK, daí, uma conversão da técnica, ou caso haja o leito estromal ali suficiente, ele pode dar continuidade à ablação do tecido. Complicações pós-operatórias, então, relacionadas à interface, né, que fica entre o flap e o estroma. Pode haver um crescimento epitelial nessa interface também, predispor a astigmatismo irregular, né, ou até uma liquefação do flap por uma falha de suporte nutricional ali, entre o flap e o estroma e esse tecido entre eles, né. Pode ocorrer também a ceratite lamelar difusa, né, que é um infiltrado difuso de aparência granular na interface, né, também pode gerar sintomas comuns, aqueles de sensação de corpo estranho, de dor, hiperemia ocular, fotofobia, e ele pode evoluir para uma reação inflamatória caracterizada pelo RASE, né, ou necrose do estroma, melting corneano em casos mais graves. O tratamento é com esteroides tópicos, pode ser retirado também em casos graves o FLAP e até a corticoterapia via oral. Ah, Daqui a complicações mais graves, assim, né, que é a ectasia de córnea, né, associada a uma quebra de integridade biomecânica das forças celulares ali, da córnea, né, gerando essas distorções topográficas, assim, até visíveis da córnea, né? E ele ocorre justamente quando, no processo traumático, cirúrgico, né, de manipulação dos tecidos, a gente ultrapassa esse limiar seguro, né, que o tecido tem de modificação e manipulação, e tem uma quebra da integridade tecidual, né? O autor aqui ele traz um tripé que compõe esse índice, né, esse percentual de tecido alterado, que é um cálculo realizado que, a partir de 30%, se eu não me engano, pelos cálculos ali, a gente tem um risco aumentado de ectasia corneana, né? E o que compõe esse cálculo é a espessura do flap, a profundidade de ablação e a espessura corneana central, né? Então, são três itens aí que entram no cálculo e que pode ser previsto no período pré-operatório para evitar essa complicação. Bom, a nossa terceira cirurgia, então, que é a cirurgia SMILE, né, que é aquela extração de uma lentícula por meio de um laser, né, por uma técnica chamada de cerateomimesis, né. Ah, Das complicações precoces ali, muitas delas comuns também às outras técnicas, né, a perda de sucção do aparelho, ali a dificuldade técnica de separação da lentícula, né, que vai causar uma complicação que eu vou falar daqui a pouco, remoção incompleta ou fragmentada da lentícula, né? A confusão ali no intraoperatório de se está manipulando a parte anterior ou posterior da lentícula, né? A descentralização do corte da lentícula, podendo ocasionar um astigmatismo irregular no pós-operatório, debris de interface, opacidades corneanas e infecções ali que são comuns a todas as técnicas, né? A perda de sucção, então, quando ocorre em estágios iniciais ali do intraoperatório, ela pode ser continuada, ou se em fases mais tardias e de difícil retomada, a cirurgia daí teria que ser convertida em PRK ou LASIK, né? Essa outra complicação, que é a camada de bolha opaca, não sei se essa é a tradução da literatura em português, né? Que ela ocorre porque os pulsos de laser ali, eles geram o plasma, né? Que é aquela variante da matéria ali, seguido de cavitação, que se expande e auxilia na separação dos tecidos, né? E o aprisionamento dessas bolhas de cavitação sob pressão geram essa camada de bolhas opacas, né?
tá? O manejo claro, o manejo da própria lentícula ali pela técnica para liberar essas bolhas, né? Principalmente nas bordas. E a prevenção é principalmente com irrigação, com solução estéril para remoção de debris, instilação de colírios, lubrificantes sem conservantes, né? E a retirada ali de excessos com ou alguma esponja específica cirúrgica ou gaze também descrita, né? O uso de laser com baixa energia, né? Como eu tinha dito lá no início da apresentação, na outra complicação, uh, e a separação, né? A dissecação ali da lentícula com capricho para não deixar esses espaços que predispõem a essa camada de bolhas, né? Outra complicação são os black spots, né, os pontos pretos ali, decorre devido à interrupção, né, inadequada ou mal sucedida do laser, devido ao aprisionamento de detritos ou gotículas de água, né, ou alguma opacidade, alguma coisa assim, que impede que o laser faça a dissecção por todo a superfície da lentícula, né? Então, pode ocorrer por secreção do muco meibomiano ou conjuntival na interface de acoplamento, né, do aparelho com a córnea, e isso torna a dissecção ali da lentícula mais difícil, né, porque entre a lentícula e a córnea, né. E caso pode ocorrer um erro mais técnico de configuração do laser ali, que é a entrega inadequada de energia do laser para fazer a quebra do tecido ali do laser, né? Outras complicações também relacionadas à dificuldade da retirada da lentícula, né? E a maior parte desses casos de dificuldade é realmente por conta da má dissecção dos planos da lentícula, tanto o anterior quanto o posterior, né? Então, pode ocorrer ali os remanescentes lenticulares, né? Causando erro refracional, tem o maior risco de predispor aquelas complicações mais inflamatórias ali do pós-operatório, como o RASE, e a retirada é sempre feita na mesma cirurgia, né? E, se necessário, conversão da cirurgia para PRK ou ASIC também. Aqui nas duas imagens de cima tem uma ilustração ali de um fragmento de lentícula, né? E a prevenção é a dissecção completa da interface anterior e posterior da lentícula. Aqui nas três imagens de baixo, tem a ilustração ali do instrumento fazendo a dissecção após o laser, né? Das complicações relacionadas aos então, mais tardias, né? Muitas delas já foram abordadas aqui, então, dependendo da complicação, pode predispor a um astigmatismo irregular, pode haver crescimento da epitelial na interface também, assim como no LASIK, opacidades mais tardias e ectasia corneana também pode ocorrer na cirurgia SMILE. Daí agora eu vou para as questões, não sei se comentar alguma coisa nesse intervalo. Mas eu vou fazer as questões, depois eu falo alguma coisa. Tá. Bom, as questões aqui, então, todas elas da, do CBO, da prova do CBO, né? A primeira, então, qual o antimetabólico mais usado durante o ato operatório para prevenção de aparecimentos de opacidades de córnea após a cirurgia de PRK? A gente viu lá nos primeiros slides que o uso de mitomicina intraoperatório é a substância preferível, né? Então, questão de 2016, né? Mas vamos ver então quem que vai saber essa daí. Acho que só o doutor Elan. Medicina, professor. Não tá? Sem dúvida, irmão. É. Bom, a mitomicina, né, já
bem estabelecido que ela diminui o RASE. Aí, sulfuracil também é um antimetabólico, é utilizado uma alternativa à mitomicina, né? Ele é menos potente, o 5-fluoracil é usado para cirurgias de glaucoma, tá? Normalmente, ou para tratar o transoperatório, ou mais comumente no pós-operatório, quando fizer agulhamento. A oxicina, não sei de onde surgiu, mas então, a gente falou, o EDTA, você sabe o que é o EDTA? É um quelante, né? Então, o EDTA é utilizado para, por exemplo, você tem uma ceratopatia em faixa, né? O olho, quando ele fica atrofiado, ele cria aquele vampirismo e a córnea fica opaca, eventualmente até esteticamente viva. Você pode buscar fazer uma ceratectomia superficial e usar o EDTA para complementar. Não, mas só isso aí. Próxima questão. Próxima questão, então, é correto afirmar, com relação à utilização de lentes de contato imediatamente após a realização de PRK, né? Letra A é utilizada para permitir a acuidade visual satisfatória já no primeiro dia após a cirurgia, devendo ser retirada após a segunda semana de operação. Letra B, a lente deve ter diâmetro menor que 10 milímetros e curva base de 1 a 2 dioptrias, mais plana que o capo pré-operatório, a fim de se evitar qualquer movimentação e, consequentemente, deslocamento da lamela da córnea. Letra C, a sua principal finalidade é reduzir a dor no período pós-operatório imediato. E letra D, deve ser evitada nos pacientes que necessitam de mitomicina C como tratamento adjuvante à aplicação do laser. Confesso, Eu acho que é a letra C. Letra C, né? letra Bom, C, isso. a letra A não tem a ver com a acuidade visual, tá? Não é o objetivo. E aí, devendo ser retirada pela segunda semana, não. Você vai retirar normalmente quando já ocorreu a epitelização. Então, se a epitelização pós-PRK acontece em geral, você falou ali na aula 3, 4 dias, né? Às vezes a gente vê um pouquinho mais, 5 dias, mas é por aí, né? Entre 5, 7 dias é quando a gente vai retirar a linha de contato. Se a gente retirar muito precocemente, eu já tive essa oportunidade, tirei com 4 dias, estava epitelizado, às vezes o epitélio não está bem aderido, e aí você retira e aí depois de um tempo abre novamente. É muito. Aí começa do zero, no pós-operatório do paciente. Então, espera ali, epitelizou, ou correu aquela linha de cicatrização, mas num dia normalmente você já pode tirar a lente. Então, não é 15 dias, não. Essa questão do diâmetro, eu não sei, não tem sentido. E o último. Mas tem lamela bem grande. Lamela, exato. Não tem lamela. E ali talvez seja relacionada, mas não tem nada a ver com a metomicina, tá? A metomicina você vai usar sempre que você quiser evitar o laser, tá? Hoje em Isso. dia, acredito que a gente usa em todos os PRK, eu uso todo o PRK, né? A não ser que fosse uma metropia muito baixa, mas você deve usar o que muda é o tempo, né? Quanto mais a ablação você vai fazer, mais profundo vai ser a ablação, né? No maior grau, e por dar mais tempo você deve usar o laser. A próxima questão, usar a metomicina. É isso aí mesmo, ficamos com a letra C, que é o gabarito da questão. Última questão, então, com relação à técnica LASIK para cirurgia refrativa, é correto afirmar, letra A, marcação da córnea com tintura de violeta, genciana ou similar antes da confecção da lamela, tem por objetivo permitir a perfeita centralização da aplicação do laser em relação à pupila. Letra B, buracos, o buttonhole, durante a confecção da lamela são mais suscetíveis de ocorrer em córneas com elevados valores ceratométricos.
Letra C, deve-se evitar, após a aplicação do laser, a utilização de mitomicina C por tempo superior a 60 segundos. E letra D, o anel de sucção acoplado ao olho para a confecção da lamela, com o uso de microcerátomo, não deve induzir pressões intraoculares superiores a 30 milímetros de mercúrio, pelo risco de oclusão da artéria central da retina. Então, agora seguindo a doutora Laura. Eu iria na letra B, no método da durante a competição na nossa sentido por quais qualificados favorecimento métodos, são quais que provavelmente têm alguma alteração ou irregularidade, astigmatismo irregular ou outros fármacos sociais que podem predispor essa informação. Exato. Em geral, assim, bottom hole acontece mais quando a córnea é curva, né? Isso aí que a gente tem que gravar. A alternativa A está errada porque a violeta de GC na tintura você vai usar para você depois, quando for reposicionar, saber, em primeiro lugar, né, procurar alinhar, né, para o término fora do lugar. Em segundo, caso ocorra um free cap, né, que é uma complicação do flap livre, você poder também tentar colocar ele em forma original. Tá? E não centralizar o laser, não tem nada a ver, até porque depois que você marcar, você vai levantar o flap e não vai mais ver nada. Né? Por isso que no centro, né, só na borda. Deve-se evitar o mitomicina? Não, não tem relação, né? Uma das causas de maior incidência de Reise, por isso que antigamente não era feito, por exemplo, PRK pós-transplante de córnea, que a incidência de Reise era muito alta, talvez próximo de 100% de Reises bem agressivos. Então, quanto maior a profundidade de ablação, e em casos, no caso após um transplante, você fazer um PRK, a incidência de Reis era muito alta. Por isso que surgiu. Nesses casos, você vai usar a mitomicina do PRK, não sei que é da questão, mas no PRK você vai usar mais do que 60 segundos, tá? Em geral, seus amigos. Tá? Mas o anel... essa questão D é interessante porque no início, né, do LASIK, as pessoas questionavam se, porque quando você quer fazer o corte, tanto no LASIK quanto usando, a gente diz com lâmina, né, que não foi muito abordado, mas se a gente fizer as complicações são semelhantes de você fazer o flap com femtosecond laser, né? Que é mais na moda hoje, embora não tenha assim, uma superioridade muito grande. Acho que o Moriarty realmente considerado como bom, dá para a gente confiar e comparar com o FEM. Mas quando você coloca uma sucção, a pressão vai acima, né, de 30, com certeza, 60. Até você pode, antigamente, você existe um tonômetrozinho transoperatório para checar se a pressão está alta. O próprio aparelho também te informa. Mas ela vai acima de 30. Então, isso aí, as pessoas falam, que o glaucoma é uma contraindicação para fazer o laser, ele vai ficar, claro, durante aqueles segundos fica mesmo, né? A pressão intraocular acima. Mas é uma contraindicação relativa, eu acredito que não, claro que você não vai fazer um laser num paciente com glaucoma em estágio terminal, né? Então, acho que não, mas é por isso que surgiu essa questão aí. Próxima. Os gabaritos, todas certas. As referências que eu usei. E acabamos. Bem, parabéns, Bruno. Foi uma ótima aula. Você está de férias e até agradeço a sua presença aqui. Você passou muito tempo, perdeu muito tempo para a aula. Você achou tecnicamente muito difícil. Tudo que você falou estava correto, assim, conceitualmente, né? A questão que a gente tinha é que você já tinha bastante experiência, então você estudou muito para poder ter esse conhecimento. Você achou que foi difícil adquirir esse conhecimento, assim, digamos, do zero, sem ter feito nada teórico prévio? Pois é, foi até, até por isso que eu não quis atrasar, assim, né? Porque eu acho que as férias dá para estudar com maior profundidade, assim, se for fazer uma aula.
E eu acabei olhando, assim, outras aulas, né, de outros professores ali, tem disponível no YouTube, tanto das técnicas quanto das complicações, assim, para ter um entendimento melhor, né, antes de buscar ali nas fontes oficiais ali, que muitas vezes é um capítulo denso ali, não sabe o que tirar, né, de mais importante para colocar na aula, assim. Mas eu acho que faz parte, assim, né, de ir pegando as coisas mais complexas aos poucos, assim, mas vai dando certo, eu acho. Muito bem, é como eu falei, você já explanou como se você já tivesse uma base teórica, né, e a partir disso uma experiência, não simplesmente você estivesse repetindo, né, uma aula que você assistiu ou decorado, né, então você adquiriu. E isso é uma das principais funções dessa reunião, que é fazer, né, instigar e obrigar vocês a estudar esse conhecimento que você adquiriu agora, ele é seu. Né? Você dividir um pouquinho dele com a gente, mas a maior parte do conhecimento você adquiriu. E isso é muito bom. Né? Agora, a partir da sua aula, a gente vai juntar o que nós podemos aprender e, com certeza, em algum outro momento, a gente vai, né, vai se deparar com esses casos, alguma questão à prova do CBO também, mas principalmente na sua prática diária. A cirurgia refrativa, né, agora a gente está numa situação de assunto que nós temos, perdão, três lasers, e tal qual aconteceu em outros lugares, né, eu estou imaginando que aqui vai ter um boom de cirurgia refrativa, como ano passado. Nós estamos numa geração agora em que os pacientes de uma década atrás já foram operados, né? Estão surgindo novos pacientes para a cirurgia refrativa, que são aqueles candidatos na faixa etária ali entre 18, 21, 20 e poucos anos, né? Em geral menos que 30 anos, mas é mais por uma questão de indicação cirúrgica, mas você pode fazer com outras idades também. Então, aqui em Passo Fundo, nós vamos ter bastante cirurgia refrativa. E junto da cirurgia refrativa, infelizmente, vem as complicações, que você precisa obrigatoriamente conhecer. Tecnicamente, a cirurgia refrativa não é difícil, principalmente o PRK. O difícil é você saber a boa indicação. Né? Estava conversando com outro colega ontem, no centro cirúrgico, mas tudo isso de ficar discutindo se é melhor o LASIK, o PRK, PRK transepitelial, ou agora o SMILE, é você ter uma refração, de nada adianta você ter a melhor técnica, o melhor laser se você fizer uma refração errada. Então, o conceito da cirurgia refrativa, a gente já está, é como você discutir se uma lente trifocal de uma marca X é melhor do que a Y, mas se você não sabe fazer uma cirurgia ou não consegue programar, não tem uma previsibilidade na sua biometria. Então, a cirurgia refrativa, a gente tem que lembrar, é refração, principalmente. O resto é isso aí, você tem que conhecer, ter a sua técnica de escolha ou de preferência e saber as indicações. Nós poderíamos fazer cirurgia refrativa, né? Talvez preferencialmente você tem que ter um bom conhecimento de cor, né? Tem que entender, visualizar, também saber identificar facilmente uma complicação como um DRT, no LASIK. Durante, sei lá, logo depois da nossa residência, a gente acompanhou bastante cirurgia refrativa e tinham coisas que no início ninguém sabia, que areias do Saara, né, que é o DLK, são neoplasticidades, um processo inflamatório e é um inferno, né? Então, lá em São Paulo, eu acompanhei vários serviços de laser que tiveram épocas de DLK. Então, surtos de DLK, os surtos de areia do Saara, que ninguém sabia o porquê, aí o pessoal chegou a isolar, trocar ar-condicionado, filtro, tudo que foi utilizado, BSS, lâmina, chegaram a fechar o laser durante o tempo, depois voltar, chegaram a tirar o aparelho de laser de um lugar, colocar em outro hospital para ver se continuava. Então, toda essa investigação, essa parte da história e surtos de cirurgia de infecção pós-LASIK, né, que depois foi descoberto, acho que eu dei na semana passada, né, que era uma mangueirinha de sucção em vácuo. Então, essas coisas todas que fazem hoje parte da história da cirurgia refrativa, a gente tem que conhecer. E se você lê ou se você tem alguma vivência, isso vai te facilitar. Mas
você falou muito bem. Nas complicações do PRK, você falou mais rápido. Por quê? Porque você já tem um pouquinho menos. Qual o tempo que você perdeu mais na complicação do PRK? Exatamente o Reise, que é a principal. E a segunda foi a dor, que obviamente é transitória, mas é o calcanhar de Aquiles do PRK. Durante a residência, nós fizemos, em parte, com o Dr. Leôncio, parte de um trabalho de dor pós-PRK e uso de anestésico diluído, que poderia ajudar, mas o anestésico atrapalha a cicatrização. Então, tem muitas alternativas. Na minha residência, tinham sexta-feira o pessoal operava PRK. Então, naquela época, tinham 50, 60, 70 PRKs numa sexta-feira. E quando a gente estava de plantão no final de semana, era um inferno, né? Porque você tinha certeza que na sexta e no sábado você ia ser chamado de madrugada e tal, porque desses 70 pacientes que operavam, a grande maioria ia muito bem. Mas você tinha ali uns 3, 4 que sentiam muita dor. Alternativas de compressa, tampão, tirar a lente, concluir, Tilex, pressa fria. Então, é muito difícil, assim, alguns pacientes se manejar a dor pós-PRK. E do LASIK são os mais temíveis, as mais temíveis, perdão. Identificar as complicações precoces, cardíacas, tudo relacionado ao flap, né? Tanto no microcerátulo quanto no laser. Mas você vai confeccionar o flap. Então, você precisa conhecer o seu aparelho, conhecer o seu microcerátulo. O LASIK é uma cirurgia excepcional, né? O LASIK tem aquele efeito do primeiro pós-operatório, o paciente ficar feliz, aquele chamado em inglês wow effect, e é o paciente que volta como paciente da trifocal, ele está na sua sala de espera, ele é um paciente propaganda para os demais, ele está feliz, está enxergando, vazio que ele está enxergando os 80, 90% do primeiro pós-operatório, e o PRK vai ter isso também, depois dos 15 dias. Então, você vai optar entre a segurança, a recuperação mais rápida, no vazio que se o paciente estourar o olho, coçar o olho, se você não usar bem flap, pode ter estrias, dobras, e a complicação que a gente, é mais difícil de resolver, eu acredito, no LASIK, é o crescimento epitelial, que é um inferno, começa a crescer epitélio, você lava, às vezes volta, coloca álcool, desse lado, fora a ectasia, que talvez a ectasia a incidência é um pouco maior no LASIK, porque no PRK e no SMILE. No SMILE, eu não tenho nenhuma experiência prática, tá? Fiz um treinamento há uns 2 anos atrás, de Smile, quando chegou o Visomax, no centro. Achei interessante, achei tecnicamente muito difícil, achei legal para quem já sabe, a gente vê vídeo operando. Não me convenci ainda de que é uma técnica que é melhor do que as outras. O problema do Smile, como feito é a questão da fluência, a questão de você não você fazer uma superfície bem lisa, como os primeiros tentam. Para a catarata também não fazer uma resis completa, ficava picotado. Você mostrou algumas complicações do Smile, mas eu acho que é uma técnica que está em desenvolvimento. Então, não vai dizer para a gente se ela é ou não melhor. Nós apresentamos aquele trabalho, mostrei no grupo ali. Não sei se vocês puderam ler, mas é um trabalho interessante sobre a comparação das três técnicas. Acho que é isso, né? Tem muita complicação, assim, o tema é muito extenso, a gente teria que fazer cada um daqueles temas, a gente poderia passar um tempo conversando. Só para tentar manter uma tradição, eu peguei aqui o meu HD externo, vamos ver se eu consigo mostrar a cirurgia aqui. Tem uma cirurgia dessa semana que foi bem interessante. O que está escrito aí? Acho que é o Stonese. Foi o doutor Yolanda, presente na nossa reunião aqui. Vamos ver se a gente muda. Isso mesmo, tinha ninguém contigo, professor. Agora nós vamos começar a mostrar qual era a hora. Eu vou começar a mostrar cirurgias comentadas dos nossos residentes, que eles não querem gravar, mas eles não querem ir embora, eu queria pagar. Não é isso. Aqui como um todo, né? Vão entender bastante lá na conta. Essa aqui eu já não. Nossa, igual que
Cadê? Cadê aquela Elan? Eu coloquei Elan, essa aqui, ó. Pronto. Então vamos lá. Vou E a tremedeira. aqui da Sérgio Elan, Uau. Fecha a porta aí. por favor. Cápsula Rex, né, Carolai? Então, aqui era um paciente com íris frouxa, né? Na verdade, nessa hora a gente não sabia, mas o paciente usava dançolina. Paciente, a minha suspeita, assim, paciente que usa dançolina, que ela não dilata muito, cuidado. Em geral, são esses que a gente vai ter íris frouxa. Mas, na hora de confeccionar Rexes, né, nós estávamos com, era a segunda caixa, aquela que não pega bem a pinça, então, dar um desconto ali para o doutor Elane, estava fazendo. Lembrando que vocês devem cuidar, quando for fazer a pegada no flap, essa região. Não pega aqui ou aqui, porque se você pegar aqui, ela vai correr para cá. Se você pegar aqui, você tem mais controle. Também não deve pegar aqui muito em cima, muito longe. Você vai pegar mais ou menos aqui, ó. Não tanto ali onde você pegar. Aqui, perfeito. Eu já sabia. Já tinha visto essa. Às vezes a nossa pele quer fazer isso, mas na hora de fazer. Resultado. Então, ó, preste atenção. A pupila está um pouquinho menor. Tá? Conforme a gente vai manipulando, ela pode fechar, mas ali não era tudo. Outra, né, só repetindo, acho que quanto mais a gente repetir, mais a gente deve repetir na hora da cirurgia. Quanto mais uma nota na cirurgia, melhor. Nosso braço de alavanca é maior na periferia, aqui realmente a gente não tem uma, não estava ainda solto. Quando começa a ficar muito mexido, você não vai tentar hidrossecar, você não vê passar a onda, mas você sente. Uma coisa, quando você vai, entra com a cânula, entra igual o doutor entrou aqui, e mais, né, para frente, não adianta injetar aqui que ele vai voltar. Se você, nessa hora que for injetar, antes de injetar, você levantar um pouquinho, a sua cânula, você fica mais próximo da cápsula e o núcleo já está querendo subir. A doutora, ela, muito habilmente, certamente, ele empurrou sem muita para baixo. Eu acho que melhor você não deixar ele luxar. Né? Eu, particularmente, acho isso. Tem gente que gosta de luxar e já começar o choque, mas acho que a gente fica muito perto do endotélio. O que nós vamos fazer? A nossa ideia aqui era fazer um stop and shop. Então, isso é uma discussão que eu já tinha com os outros R3 do ano passado, o desse, né, o Matheus Gabriel. Para a certeza, vocês costumam fazer nessa hora. Tranquilo, pode ser também. Eu acho que talvez por medo de fazer a parassintese e a lâmina pegar a cápsula antes da Rexas, não sei, talvez, mas a parassintese ela é sua amiga, sempre. Então, se você fizer antes da Rexas, eu acho melhor. Nesses anos eu já tive casos, já tive um paciente que estava começando a fazer Rex, apertou o olho, mexeu, você perdeu câmara, não, o estalinho vem para frente, você está com a pinça dentro do olho, então, não sei, mas dá para a gente pensar, realmente. Você vê a pupila um pouquinho menor, né? Eu já estava ali olhando do lado. Ali, começando a fazer o sulco, bem tranquilo, tá bem. Que eu falo assim, né? Tem que ser bem exposta a ponteira nessa hora, sim. A nossa incisão pode ser corneana? Pode. Preferencialmente, ela deve ser mais limbar, mesmo que depois volte um pouquinho de BSS. Por quê? Porque se você faz muito corneana, além de ser mais, criar mais aberração, maior astigmatismo, mais coma, nessa hora também, quando você volta, a sua irrigação vai entrando e no estroma, hidratando na incisão principal, perdendo transparência, ou até às vezes saindo fora, saindo do olho. Né? Então, a ideia é fazer o suco, como nós falamos. Eu acho legal você fazer com uma mão só, não precisa. Eu gostei mais também. A gente. Gente, bem Uma mão. Uma mão você tem olha no sistema. essa
segurança, controle, você pode tirar para onde quiser. E tá bem alto. Ainda não é muito seguro, tá? Não sei como vai ser. A gente tem uma melhor. Nessa hora eu estava ali acompanhando a cirurgia, e quando eu me virei, voltei, a pupila já estava assim, o que está acontecendo aqui? Aí nessa hora eu voltei para o que aconteceu. A pupila fechou de uma maneira importante, né? Você vê que provavelmente, né, a manipulação da íris aí já causa isso, mas agora a gente passou de uma cirurgia passível de ser feita com uma certa tranquilidade, uma pupila de 6 milímetros, para uma pupila de 3. 3 milímetros a gente começa a pensar, ó, você vai ter que colocar um gancho, um retrator, um malhugin, nós temos lá os ganchos, né? Seria uma opção? Sim. E agora, essa questão das bolhas, né? Bolha e foco, isso é importante, a gente precisa ver, tem que visualizar para fazer a cirurgia bem feita. Aí, nessa hora, então, já complica, né? Para você pensar em continuar fazendo um suco, fazer uma série. Ou nós poderíamos colocar os anéis ali, perdão, os retratores de íris que nós dispomos, né? Você coloca um, por exemplo, são 5 em geral, né? Mas pode colocar 4. É 1, 2, 3, 4. Às vezes as pessoas colocam 5 porque bem embaixo da incisão, às vezes cria ali um tedinho, a tenda e fica ruim. Mas eu acho que dá para colocar 4, lembrando, para fazer a paracentese para colocar, você deve apontar os retratores um pouquinho mais para baixo. Outra hora a gente vai. Na próxima vez, a gente não pensou isso na hora também. Acho que era a última cirurgia do dia, a gente estava na situação. E vocês foram com ela cheio de novo. Sim, mas a partir do momento que eu perdi a cirurgia. Não, agora Que alguém pagou. agora ele vai pensar, bom, eu vou fazer um faco-choque. Continuar com meus Nossa, tempos. e essa hora tu vai tentar fazer um Photoshop, tua mão esquerda, tu pensa, eu tô indo pra frente, a mão esquerda indo pra trás. Tô indo pra direita, a mão esquerda indo lá pra endotélio. Meu Deus do céu! E aprofundando um pouquinho mais o soco, porque quanto mais profundo, mais fácil você quebrar, né? É. E assim, a gente deve, como esse choque não é muito profundo e não estava muito profundo, não houve uma fratura eficiente. Então, qual será a alternativa? Vamos no faco choque, entrar por baixo. Não dá para ver a cápsula, obviamente, mas aí a ideia é você, a superficial, essa mão esquerda aqui. Não, não sou. Parece que não. A ideia aqui é entrar com o ganchinho roçando ali a córtex por baixo do choque. Você vê que aí ele esfriou o choque, começa a querer sair pela paracentese, né? Então, nessa hora a gente pensa, bom, a gente tem que resolver rapidamente essa cirurgia, não dá para ficar bobeando. Então, as manobras de choque, né? Quando você começa, como nós estávamos vendo, cirurgia de catarata não é uma cirurgia de aspirar pedaços dentro do olho, mas é uma cirurgia de criar espaço. E a cirurgia começa a engatar a segunda marcha exatamente quando você conquista o primeiro quadrante, ou quando você fratura, por isso que o Stop and Shop pode ser legal, porque você tem o tal do espaço. Então, essa daqui, a cirurgia transcorre mais normal, mesmo com a fila pequena, você vai entre as cegas fazendo ela, depois acaba. Só para mostrar o final da cirurgia. Então, Eu lembro que nesse caso, professor, eu vou falar para o paciente usar a sulosina ali. A minha ideia foi fazer a incisão um pouco mais corneana, para tentar evitar que ficasse a íris saindo a todo momento, né? você tem toda a razão. Bem lembrado, muito bem colocado. Por quê? É uma questão de que uma coisa, por um lado você ganha, e por outro lado você perde. Mas você lembrou muito bem. Melhor assim. Tá?
Acho que é isso aí. Agora, não lembro mais as outras. Queria mostrar semana passada a catarata que a doutora Fábio fez. Ó, Uhum. essa semana, né? Será que ela está onde aqui? A envergadura quase bandeira argentina é aquela que o paciente saiu enxergando as horas? Paciente orgânico, eu acho. Aquela Emília dos Santos. Do lado de Diamante. É, eu acho que sim. Pneumonia albino fogaça, não. Eu acho que era. Paciente olho único. Ah, tá. Uma. Fire. Ah, isso. Emília dos Catarata Isso. prematura, né? Esse domínio argentino, por quê? Faz o domínio argentino. Sim. Essa é aquela manobra para você aspirar. aspirar. Ó, Agora tem que ser bem que filtro. E é a tensão do saco capsular que faz ela correr. Então tem que ir aspirando. Ou essa aqui foi o paciente indígena que a gente fez. que daí vai a mãe. Não, pois é, mas aí Essa é foi feito vermelha. Diamante no final. Não, essa é do Style, ó. É da. Ah, é verdade. Daniela. Então, Ela tinha, era olho único com Style. Beleza. Bom, pessoal, vamos encerrar a reunião por aqui. Foi uma ótima reunião. Parabéns a todos os participantes também. Estamos aprendendo, né, como é que funciona o Zoom. Novamente, parabéns aí ao doutor Breno, foi excelente reunião. E semana que vem nós temos, eu não sei se mais uma outra, tem outro colega que está, ou se não, nós vamos falar sobre as lentes fácicas. Caso, né, já podemos designar depois alguém no laboratório que faz isso aí, tá? Deixa eu só ter fazer uma. Lente fácica? Perfeito. Vai ser bem legal, tá? Muito bem, pessoal. Parabéns. Muito obrigado. Aproveite as suas férias de alguma outra maneira. E vamos seguindo, tá? Um Ai, abraço. obrigado, professor. Bom trabalho para você. Foi mais originalidades sobre diversões